Ei, família Vavin! Se você ama histórias de romance, traição e superação, já chega curtindo esse vídeo, comentando sua opinião e compartilhando com aqueles amigos que adoram uma boa reviravolta. Vamos juntos crescer essa comunidade cheia de emoções. Liz sempre soube que sua família não era perfeita, mas nunca imaginou que as coisas poderiam chegar a um ponto tão desesperador. Seu pai, outrora um homem respeitado e bem-sucedido, havia caído nas garras do vício em jogos de azar. O que começou como uma distração inocente transformou-se em uma obsessão que consumiu tudo, suas economias, sua casa e finalmente o respeito de sua família. Aos 22 anos, Liz via sua mãe, Maria, lutar para manter a família unida. As contas estavam atrasadas, a geladeira quase vazia, e o desespero começava a tomar conta de todos. O pai, Carlos, já não era o mesmo homem carinhoso e protetor que ela conhecera na infância. Agora, ele era uma sombra daquele pai, consumido pela culpa e pela necessidade de uma última aposta que pudesse consertar tudo. Liz estava sentada na sala de estar, olhando para as paredes desgastadas da casa que um dia fora aconchegante. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som do relógio na parede. Seu pai, Carlos, entrou na sala com um olhar que ela não conseguia decifrar. Ele parecia nervoso, mas também havia um brilho de esperança em seus olhos. Liz, precisamos conversar, ele começou, sentando-se à sua frente. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas encontrei uma solução. Um homem muito rico está disposto a nos ajudar. Ele pagará todas as nossas dívidas, garantirá que sua mãe e seu irmão tenham uma vida estável. Mas, ele quer se casar com você. Liz sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela olhou para o pai incrédula. Você está falando sério? Ela perguntou, a voz trêmula. Você quer me vender como se eu fosse um objeto? Carlos baixou os olhos, envergonhado. Não é assim, Liz. Ele é um homem decente, de boa família. Ele tem 35 anos, é bem-sucedido e ele prometeu cuidar de você. Eu não quero fazer isso, mas não vejo outra saída. Liz sentiu as lágrimas escaparem. Ela sabia que a situação da família era desesperadora, mas a ideia de se casar com um estranho a aterrorizava. Alguns dias depois, Liz se viu sentada em um café elegante, esperando para conhecer o tal milionário. Ela usava um vestido simples mas elegante, e tentava controlar a ansiedade que a consumia. Foi então que ele chegou. Vitor era alto, com um corpo atlético e bem cuidado. Seus olhos eram penetrantes, e ele carregava uma aura de confiança que era ao mesmo tempo atraente e intimidante. Ele se sentou à sua frente com um sorriso discreto. Liz, é um prazer finalmente conhecê-la, ele disse, a voz suave, mas firme. Liz tentou sorrir, mas sentiu-se intimidada pela presença dele. Ele era exatamente como o pai descrevera, um homem de 35 anos, bonito e bem-sucedido. Mas isso não tornava a situação menos surreal. Eles conversaram por horas. Vitor foi direto ao ponto. Ele queria um casamento de conveniência. Ele precisava de uma esposa para acompanhá-lo em eventos sociais. Em troca, ele garantiria que a família de Liz fosse cuidada. Ele não prometeu amor ou romance, apenas respeito e lealdade. Liz saiu do encontro com sentimentos conflitantes. Vitor não era o monstro que ela imaginara, mas também não era o homem dos seus sonhos. Ele era um estranho. Naquela noite, Liz sentou-se com a mãe para discutir a proposta. Maria olhou para a filha com olhos cheios de dor. Eu nunca quis que você tivesse que fazer algo assim, ela disse, segurando as mãos de Liz. Mas eu não sei mais o que fazer. Se você não fizer isso, não sei como vamos sobreviver. Liz sabia que a mãe estava certa. Ela olhou para o irmão mais novo, que brincava no canto da sala, alheio aos problemas da família. Ele merecia uma chance de ter um futuro melhor. Com um suspiro pesado, Liz concordou em se casar com Vitor. O casamento foi marcado para 2 semanas depois. Vitor insistiu que fosse uma cerimônia simples, sem grandes luxos ou convidados. Ele não queria chamar atenção, e Liz ficou aliviada por não ter que passar pelo constrangimento de um evento grandioso. No dia do casamento, Liz usou um vestido branco simples, sem muitos detalhes. Eleia não queria se sentir como uma noiva de conto de fadas, porque sabia que este não era um casamento por amor. Vitor usou um terno escuro, impecável como sempre. A cerimônia foi realizada em uma pequena capela com apenas a família de Liz e alguns funcionários de Vitor presentes. Quando chegou a hora dos votos, Liz sentiu as mãos trêmulas. Ela olhou para Vitor, que parecia calmo e controlado. Eu, Liz, aceito você, Vitor, como meu marido. Ela disse a voz quase um sussurro. Eu, Vitor, aceito você, Liz, como minha esposa, ele respondeu, os olhos fixos nela. E assim, eles estavam casados.
Nos primeiros dias após o casamento, Liz e Vitor estabeleceram uma rotina estranhamente formal. Eles dividiam a mesma casa, mas viviam vidas quase paralelas. Vitor acordava cedo, fazia uma breve refeição e partia para o trabalho. Liz, por sua vez, passava as manhãs explorando a enorme casa, tentando se acostumar com o silêncio que a envolvia. À noite, eles jantavam juntos, mas as conversas eram curtas e superficiais. Vitor perguntava sobre o dia dela, e Liz respondia com frases curtas, sem muita emoção. Ele, por sua vez, falava pouco sobre seu trabalho, mantendo uma distância profissional que Liz não sabia como transpor. Apesar da frieza, Vitor era atencioso de maneiras pequenas. Ele deixava recados para ela na cozinha, perguntando se precisava de algo. Uma vez, ele trouxe para casa um livro que viu em uma livraria, sabendo que Liz gostava de ler. Esses gestos, embora pequenos, começaram a criar pontes entre eles. Nem tudo era tranquilo. Uma noite, após um jantar particularmente silencioso, Liz finalmente explodiu. "Você não acha que deveríamos tentar conversar de verdade?" Ela perguntou, a voz carregada de frustração. "Nós somos casados, Vitor. Não podemos viver como dois estranhos sob o mesmo teto." Vitor olhou para ela, surpreso. Ele não estava acostumado a ser confrontado. "E o que você quer que eu diga, Liz?" Ele respondeu, a voz calma, mas firme. "Nós fizemos um acordo. Eu estou cumprindo minha parte. O que mais você espera? Eu espero que você me veja como uma pessoa, não como uma transação." Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Vitor ficou em silêncio por um momento, observando-a. Então, com um suspiro, ele se aproximou dela. "Eu não sou bom com sentimentos", ele admitiu, a voz mais suave. "Mas eu não quero que você se sinta assim. Eu só não sei como fazer isso direito." Foi a primeira vez que Liz viu uma brecha na armadura de Vitor, e de alguma forma, aquilo a fez sentir um pouco mais próxima dele. Após a discussão, algo mudou entre eles. Vitor começou a fazer um esforço para passar mais tempo com Liz. Ele a levou para jantar fora, perguntou sobre seus interesses e até sugeriu que ela escolhesse alguns móveis novos para a casa. Liz, por sua vez, começou a se abrir mais. Ela contou a Vitor sobre seus sonhos de infância, sobre como ela queria ser escritora, mas nunca teve coragem de perseguir esse sonho. Vitor a ouviu com atenção, e para sua surpresa, ele a encorajou. "Se é isso que você quer, por que não tenta?" Ele perguntou. "Você tem talento, Liz. Eu vi os textos que você deixou na mesa. Eles são bons." Liz ficou surpresa com o elogio. Ela não esperava que Vitor notasse algo tão pessoal. Apesar dos progressos, nem tudo era fácil. Um dia, Liz recebeu uma ligação de sua mãe, chorando. Carlos havia desaparecido novamente, e ela temia que ele tivesse voltado aos jogos. Liz ficou desesperada, sem saber o que fazer. Vitor, ao perceber sua angústia, tomou a frente da situação. Ele usou seus contatos para localizar Carlos e garantir que ele fosse levado para casa em segurança. Além disso, ele ofereceu pagar por um tratamento para o vício do pai de Liz. "Você não precisava fazer isso", Liz disse emocionada. "Eu sei", Vitor respondeu. "Mas você é minha esposa, Liz. Sua família é minha responsabilidade também." Foi o momento em que Liz percebeu que talvez Vitor não fosse tão frio quanto parecia. Com o tempo, Liz e Vitor começaram a construir uma relação mais sólida. Eles ainda não estavam apaixonados, mas havia um respeito mútuo e uma conexão que crescia a cada dia. Liz começou a escrever mais, inspirada pelo apoio de Vitor. Ele, por sua vez, começou a se abrir mais, compartilhando histórias de sua infância e seus próprios medos. Uma noite, enquanto assistiam a um filme juntos, Liz olhou para Vitor e percebeu que ele não era mais um estranho. Ele era seu marido, e de alguma forma, ela estava começando a se importar com ele. "Obrigada", ela disse de repente. "Por quê?" ele perguntou, confuso. "Por ser você", ela respondeu com um sorriso tímido. Vitor olhou para ela por um momento e então, pela primeira vez, ele sorriu de verdade. Vitor sugeriu uma viagem de fim de semana para uma casa na montanha que ele possuía. Liz ficou surpresa com o convite, mas aceitou, vendo isso como uma oportunidade de se aproximar dele. A casa era aconchegante, com uma vista deslumbrante para as montanhas. No primeiro dia, eles caminharam pela floresta, respirando ar puro e conversando sobre coisas simples. Vitor mostrou um lado mais relaxado, longe das pressões do trabalho. Ele até riu de uma piada que Liz fez, algo que ela nunca tinha visto antes. À noite, sentados na varanda com uma xícara de chá, Liz sentiu uma conexão mais profunda com ele. Eles falaram sobre seus medos, sonhos e até sobre o futuro. Vitor confessou que sempre se sentiu sozinho, mesmo cercado de pessoas. "Mas com você é diferente", ele admitiu, olhando para ela.
Eu não me sinto sozinho quando estou com você. Liz sorriu, sentindo um calor no peito que não conseguia explicar. Um dia, enquanto ajudava Liz a carregar alguns livros, Victor acidentalmente tocou sua mão. O contato foi breve, mas ambos sentiram uma faísca. Liz olhou para ele surpresa e Victor manteve o olhar por um momento antes de se afastar. A partir daquele dia, pequenos toques começaram a acontecer com mais frequência. Um aperto de mão ao passar por ela, um toque nas costas para guiá-la pela porta. Cada contato era como um fio que os unia mais. Uma noite, após um jantar romântico preparado por Liz, Victor a surpreendeu com um presente. Uma máquina de escrever vintage. Algo que ela mencionou casualmente que sempre quisera ter. Eu não sei o que dizer, Liz disse emocionada. E isso é incrível. Victor sorriu, satisfeito por tê-la feito feliz. Eu quero que você persiga seus sonhos, Liz, ele disse. E eu quero estar ao seu lado enquanto você os conquista. Naquela noite, pela primeira vez, eles dormiram abraçados. Não foi algo planejado, mas natural, como se seus corpos soubessem que era hora de se aproximarem. A noite estava perfeita. Victor havia reservado um jantar em um restaurante à beira-mar, com vista para as ondas que quebravam suavemente na areia. O céu estava pintado com tons de laranja e rosa, e o clima era quente, com uma brisa suave que trazia o cheiro do mar. Liz usava um vestido elegante, mas simples, que Victor dissera combinar perfeitamente com ela. Ele, por sua vez, estava de terno, mas sem gravata, com os primeiros botões da camisa desabotoados, parecendo relaxado e ao mesmo tempo incrivelmente atraente. Eles conversaram durante o jantar, rindo de histórias do passado e compartilhando sonhos para o futuro. Victor contou sobre sua infância, algo que ele raramente fazia, e Liz sentiu que estava finalmente conhecendo o homem por trás da fachada de milionário frio e controlado. Ele era mais vulnerável do que ela imaginava, e isso a fez se sentir ainda mais próxima dele. Após o jantar, Victor sugeriu uma caminhada na praia. Eles tiraram os sapatos e caminharam pela areia, com as ondas molhando seus pés. O silêncio entre eles era confortável, cheio de entendimento e conexão. De repente, Victor parou e olhou para Liz, seus olhos refletindo a luz do luar. Liz, ele começou, a voz suave mas carregada de emoção. Eu não sou bom com palavras, mas eu preciso que você saiba o quanto você significa para mim. Liz sentiu o coração acelerar. Ela olhou para ele, esperando o que ele diria a seguir. Eu nunca imaginei que poderia me sentir assim por alguém, ele continuou. Você mudou tudo para mim. Você me fez ver que a vida pode ser mais do que negócios e responsabilidades. Você me fez sentir vivo. Liz sentiu as lágrimas bem nos olhos. Ela sabia o que ele estava prestes a dizer, e ela também sentia o mesmo. Eu te amo, Liz, Victor disse, as palavras saindo com uma sinceridade que a comoveu profundamente. Ela olhou para ele, sentindo uma onda de emoção que não conseguia conter. Eu também te amo, Victor. Ela respondeu, a voz trêmula, mas cheia de certeza. Victor sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto como nunca antes. Ele puxou Liz para um abraço, e eles ficaram assim por um momento, ouvindo o som das ondas e sentindo o calor um do outro. Quando voltaram para casa, a tensão entre eles era palpável. Havia uma energia no ar, uma mistura de desejo e amor que nenhum dos dois conseguia ignorar. Victor segurou a mão de Liz enquanto subiam as escadas, e ela sentiu o coração bater mais forte a cada passo. No quarto, ele a puxou suavemente para mais perto, seus olhos procurando os dela em busca de permissão. Liz acenou com a cabeça, um sorriso tímido nos lábios. Victor então a beijou devagar e profundamente, como se estivesse saboreando cada momento. Eles se moveram juntos, explorando um ao outro com uma mistura de paixão e ternura. Victor foi atento, sempre verificando se Liz estava confortável, se ela queria continuar. E ela, por sua vez, se entregou completamente, confiando nele de uma maneira que nunca havia confiado em ninguém. Foi uma noite de descobertas, de intimidade e de conexão profunda. Quando finalmente adormeceram abraçados, Liz sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ela sabia que, apesar de tudo que os levou até ali, eles haviam encontrado algo verdadeiro. Nos dias que se seguiram, Liz e Victor se entregaram completamente ao relacionamento. Eles passavam as manhãs juntos, compartilhando café da manhã e planos para o dia. Victor começou a trabalhar de casa mais vezes, apenas para estar perto de Liz. Eles cozinhavam juntos, riam de piadas bobas e descobriam pequenas coisas sobre o outro que os faziam se apaixonar ainda mais. Uma tarde, enquanto Liz escrevia em seu novo livro, Victor se aproximou e colocou as mãos em seus ombros, massageando suavemente. Você está tensa, ele disse com uma voz carinhosa. Precisa relaxar. Liz sorriu, sentindo o toque dele aquecer seu corpo.
Você é o melhor marido que uma mulher poderia pedir. Ela brincou, virando-se para beijá-lo. Victor riu, um som que Liz adorava ouvir. Eu só quero que você seja feliz, ele respondeu, puxando-a para um abraço. Victor decidiu surpreender Liz com uma viagem romântica para Paris. Ele sabia que ela sempre sonhara em visitar a cidade do amor, e ele queria que esse sonho se tornasse realidade. Quando chegaram, Liz ficou maravilhada com a beleza da cidade. Eles caminharam pelas ruas de paralelepípedos, visitaram a Torre Eiffel e o Louvre, e jantaram em pequenos bistros encantadores. À noite no terraço do hotel, com vista para a cidade iluminada, Victor se ajoelhou e entregou a Liz um colar de diamantes. Este colar é um símbolo do meu amor por você, ele disse, colocando-o delicadamente em seu pescoço. Você é a coisa mais preciosa da minha vida, Liz. Liz sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela nunca havia se sentido tão amada. Eu te amo, Victor, ela disse, abraçando-o com força. Nem tudo eram flores. Um dia, Victor teve que cancelar um jantar romântico por causa de uma reunião de última hora no trabalho. Liz ficou magoada, sentindo que ele estava priorizando o trabalho em vez dela. Eu sei que é importante, mas você prometeu, ela disse, a voz carregada de decepção. Victor suspirou, sentindo-se culpado. Eu sei, Liz, e eu sinto muito. Eu não quero que você se sinta assim. Vou fazer o possível para compensar. E ele cumpriu a promessa. No dia seguinte, ele organizou um piquenique no jardim da casa, com todas as comidas que Liz adorava. Eles conversaram sobre como equilibrar o trabalho e o relacionamento, e prometeram se comunicar melhor no futuro. Liz decidiu surpreender Victor com uma noite especial em casa. Ela decorou a sala com velas, preparou seu prato favorito e até comprou um vinho caro que ele adorava. Quando Victor chegou em casa, cansado de um dia longo de trabalho, ele ficou emocionado com o gesto. Você fez tudo isso por mim? Ele perguntou, tocado. Você merece, Liz respondeu, beijando suavemente. Você trabalha tanto, e eu quero que você saiba o quanto eu te amo e te admiro. Victor puxou-a para um abraço apertado, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo. Um dia, enquanto caminhavam no parque, Liz e Victor começaram a falar sobre o futuro. Eles conversaram sobre a possibilidade de ter filhos, algo que ambos desejavam, mas que ainda não haviam discutido a sério. Eu quero construir uma família com você, Victor disse, segurando a mão de Liz. Quero ver você como mãe, ensinando nossos filhos a serem fortes e amorosos como você. Liz sentiu o coração aquecer com as palavras dele. Eu também quero isso, ela respondeu sorrindo. Com você, eu sei que podemos criar um lar cheio de amor. Para comemorar seu primeiro ano de casamento, Victor organizou uma festa íntima com amigos e familiares. Foi uma noite mágica cheia de risos, danças e declarações de amor. Victor fez um discurso emocionante, falando sobre como Liz havia transformado sua vida. Você me mostrou o verdadeiro significado do amor, ele disse, olhando para Liz com olhos cheios de admiração. Eu te amo mais do que palavras podem expressar. Liz, com lágrimas nos olhos, respondeu. E eu te amo, Victor. Você é meu melhor amigo, meu parceiro, meu tudo. Eles dançaram a noite toda, celebrando o amor que haviam construído juntos. Com o passar dos anos, Liz e Victor continuaram a construir uma vida cheia de amor, respeito e parceria. Eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, e criaram um lar cheio de alegria e harmonia. Liz publicou seu primeiro livro, dedicado a Victor, e ele continuou a apoiá-la em cada novo projeto. Uma noite, enquanto observavam o pôr do sol no jardim de casa, Victor segurou a mão de Liz e disse: Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, Liz. Eu não sei onde estaria sem você. Liz sorriu, sentindo-se completa. Eu me sinto da mesma forma, Victor. Você é meu porto seguro, meu amor, meu tudo. Eles se beijaram sob o céu dourado, sabendo que não importa o que o futuro reservasse, eles estariam juntos, vivendo cada momento mágico que a vida lhes oferecesse.